Então hoje nós vamos aprender a criar uma thumbnail personalizada com o seu rosto no corpo de um personagem, sem usar nenhum programa, apenas com IA e o seu navegador. Então você vai usar a IA no seu navegador e vai usar o editor de imagem também no seu navegador. Simples, fácil e sem pagar nada. Então vamos iniciar nossa aula. Primeiro, vamos pesquisar o personagem que a gente quer criar. Eu escolhi um sniper, então estou pesquisando o Sniper Game e vou procurar uma imagem legal. Encontrei essa imagem aqui. Agora vamos salvar essa imagem no nosso computador. Você pode adicionar qualquer nome. Depois nós vamos trocar, certo? Você salva aí em algum lugar no seu computador que você vai lembrar. Vamos acessar a descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o arquivo PSD, onde nós vamos utilizar a nossa fonte personalizada, que no caso será esta aqui, certo? Então podemos utilizar essas opções aqui, que eu vou estar deixando para vocês. Então, sabendo disso, nós vamos agora gerar o nosso rosto no nosso personagem de Sniper, certo? Então, primeiramente, vamos acessar a descrição e vamos à ferramenta Whisky do Google, né? Então, eu já deixei o link separado para você. Você vai copiar o link e você vai abrir o seu navegador, colar o link e acessar esta plataforma do Google, certo? Que é o Whisky, Google Labs FX. Você vai adicionar duas imagens. Uma imagem será a referência do seu rosto ou o rosto de qualquer pessoa que você estiver criando. E a outra referência vai ser a imagem do Sniper. Então, para a imagem do rosto, eu separei aqui 3 imagens. Separei algumas imagens aqui para a gente usar como referência, certo? Lembrando, eu vou utilizar esta imagem aqui. Só que no nosso comando, nós temos que perceber algo aqui. Vamos ter que renomear para img1. Vamos estar utilizando este comando aqui. E para a imagem do nosso rosto, vamos renomear o arquivo como img2. E vamos estar utilizando este comando aqui. Vamos renomear os arquivos. A imagem da referência vamos utilizar esta aqui. Então vamos renomear para img2, certo? E a imagem do Sniper vamos renomear para img1. Por quê? Essas imagens dos nossos arquivos aqui, elas têm que ter o mesmo nome que está no comando, que está no prompt, certo? Então, a imagem do nosso Sniper é img1, está aqui, e a imagem da nossa referência, img2, é esta aqui, certo? Então, agora vamos adicionar a nossa imagem aqui na plataforma. Vamos clicar nesta seta e na opção aqui de fazer o upload de imagem. E em assunto, você vai adicionar a sua referência do rosto. Então, estaria adicionando a referência do rosto. Aqui na opção estilo, você vai adicionar a imagem do Sniper. No caso, é o personagem que você quer fazer a montagem. Então, certo. Após adicionar, vamos na descrição e copiar o nosso prompt. Você vai selecionar todo o prompt, copiar. Você vem aqui na plataforma e cola, certo? Após isso, vamos adicionar o tamanho configurado. Você vai clicar nesta opção aqui e na opção 16:9. Clique aqui nesta opção e marque esta opção aqui. Deixe marcado. Referência precisa. Aqui, ó, referência precisa. Você já pode gerar a sua imagem, clicando aqui no botão. Eu cliquei 2 vezes no botão, então ele vai gerar 4 vezes. Então, cada clique que você der no botão, aqui, ele gera 2 imagens. Nós vamos testando. Vamos clicando e vamos ver como vai ficando. Vamos aguardar a geração. Lembrando que o prompt deve ser em inglês, para a gente ter um melhor entendimento das IAs. Normalmente, utilizamos os prompts em inglês. Gostei dessas gerações aqui.
Para isso aqui, vamos aproveitar que já estamos aqui na plataforma, vamos gerar uma imagem de fundo personalizada. Já podemos remover a nossa imagem de referência e já podemos remover esta imagem daqui. Vamos agora com a opção ambiente, né? Aqui, vamos adicionar uma imagem, vamos adicionar novamente a imagem do sniper. Tá, o que eu quero fazer com isso? Vamos criar um fundo personalizado para nossa imagem. Vamos descrever algo aqui. Eu vou descrever no meu idioma, mas caso você queira adicionar em inglês, é melhor ainda. Paisagem de guerra, vírgula, nuvens no céu com rastro de bala. No caso, as balas, né, atravessando as nuvens pelo céu. Vamos clicar em gerar. Vou clicar mais uma vez aqui. Vamos gerar 4 opções. Com a foto do nosso sniper aqui na opção ambiente, ele vai copiar o estilo da imagem, certo? Ó, resultados incríveis aqui. Gostei muito dessa aqui. Gostei dessa aqui também. Não sei qual vou usar. Vou usar essa aqui. Então, vamos fazer o download das nossas imagens. Vou baixar a primeira imagem aqui. Vou criar qualquer nome. Sniper. Vou salvar. Baixar esta outra imagem aqui, que vai ser o nosso fundo. Vou adicionar como BG. Certo. Baixei todas as imagens. Então, aqui já podemos fechar. Não vamos mais utilizar para gerar imagens. Então, você já pode fechar. Você vai pesquisar Fotopea e clicar aqui no primeiro link. Certo? Após isso, você vai clicar em abrir do computador, certo? Para isso, você vai ter já que baixar este arquivo PSD que eu vou deixar na descrição também disponível, certo? Você vai baixar este arquivo, baixou, organizou aqui na sua pasta, clicou e clica em abrir. Então, ele já vai abrir. Então, temos estas 3 opções de texto. Essa opção aqui está bugada. Não sei por que ficou bugada essa opção aqui. Para desbugar, você vai clicar nela. Ó, cliquei uma vez em cima dela. Perceba que tem uma camada aqui, ó. Você pode clicar nesse olho, clica e você vai ter certeza que é essa aqui. Então, você vem aqui no meio, clica 2 vezes, rápido, e desmarca essa opção aqui, ó. Brilho interno. Você vai desmarcar. E vai resolver aqui o bug temporário. Isso aqui você pode apagar. Clicou. Depois clica em delete do seu teclado e vai deletar. Você pode remover aqui a visualização clicando no olho. Não vamos utilizar isso aqui por enquanto. Caso queira deixar mais organizado, vá aqui na parte de baixo, ó, clique nesta opção aqui para criar uma pasta. E com o Shift selecionado, você seleciona os 3 textos e clica e arrasta para cima da pasta. Aí você pode tirar a visualização da pasta aqui, ó. Você clicando 2 vezes em cima, você vai renomear. Então, você pode adicionar como text. Certo? Então, agora você vai tirar a visualização aqui do texto, clicando aqui no olho da pasta, né? No caso aqui. Você vai clicar aqui em BG e abrir a sua pasta onde está a sua imagem, que é a do sniper. Então, você vai clicar, arrastar e jogar aqui para dentro. Caso você clicar e arrastar não aparecer sua imagem aqui, você pode verificar se ela não está dentro da pasta. Pode ser que você adicione, quando você clicou e arrastou, ela caiu dentro da pasta e a pasta está invisível, certo? Então, quando você jogar a imagem aqui, você tem que clicar nessa opção aqui para confirmar e você verifica se a imagem não está dentro da pasta, certo? Então, se estiver dentro da pasta, você pode clicar nessa seta pequena aqui, ó. Então, ela está aqui. Só que está invisível. Então você pode clicar no olhinho aqui e você tem que tirar a imagem de dentro da pasta. Você clica na imagem, segura e arrasta para cima da pasta. Aí você remove aqui e clica no olho, tá? Vamos remover o fundo dessa imagem aqui. Você vai clicar na imagem. Uma dica que eu dou para vocês é que você clica na imagem, vai nesta opção aqui em cima e ativa esta opção aqui, certo? Para que esta opção ativada? Ela vai mostrar esses controles aqui de escala, certo? Vai mostrar os controles. Então, caso você queira diminuir ou aumentar, né, você consegue de forma tranquila aqui. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou clicar aqui no confirmar. Você sempre vai usar estes botões aqui de confirmar.
certo? Ó, já estou com a imagem clicada. Agora vamos remover o fundo desta imagem, certo? Então, para a gente remover o fundo da imagem, vamos utilizar uma forma manual. Temos opções automáticas aqui, mas só que o aplicativo Photopea, ele tem algumas opções que são pagas. Então, a opção de fazer recorte automático é paga. Então, vamos utilizar a opção grátis, que é fazer manualmente. Então, você vai selecionar esta opção aqui, que é a da varinha mágica, certo? Você vai clicar, segurar, e nós vamos na terceira opção aqui. Quando ele abrir o botão, abrir o menu, você vai na terceira opção, que é seleção de objeto. Você já está com ela selecionada. Então, antes disso, eu vou ensinar umas teclas de atalho para vocês. Para você dar zoom na imagem, você vai selecionar, você vai clicar no Alt do seu teclado, tá? Esse botão ALT ao lado da sua tecla de espaço, tá? O botão Alt, é este aqui, o Alt, né? Você vai clicar, segurar e com o scroll do mouse você aumenta o zoom ou diminui o zoom, certo? Por exemplo, você está com um zoom, aumentou o zoom na imagem. Para você mover a imagem de um lado para o outro, você vai utilizar a tecla espaço do seu teclado. Então você vai pressionar o espaço. Veja que o ícone do mouse mudou para uma luva e você vai mover, você vai navegar pela sua imagem aqui, certo? Nós vamos utilizar isso aqui mais para frente. Então, remover um pouco o zoom da imagem. Vamos na nossa tecla de seleção de objeto. Vamos selecionar, vamos começar a fazer seleções. Para a gente selecionar, vamos ter que utilizar a tecla Shift. Para quê? Quando eu clicar, selecionar e criar aqui um retângulo em volta do personagem, ele vai criar uma seleção, certo? Ó, atenção, você tem que clicar na camada do seu personagem aqui, ó. Você tem que a camada tem que estar selecionada. Você vai clicar aqui e agora sim vai fazer a seleção, certo? Ó, ele não fez a seleção de tudo. Então, como eu vou resolver isso? Pressionando o Shift. Lembrando que esta opção aqui, quando você pressionar o Shift, esta opção vai ativar. Ó. Se eu soltar o Shift, ele vem para cá. Então, quando eu pressiono o Shift, vejam aqui que ele vai selecionar esta opção aqui, ó. Pressionei o Shift, ele selecionou aqui, ó. Então, com o Shift pressionado, você vai aumentar a seleção aqui do personagem. Se não selecionar tudo, ok. Vamos fazer manualmente isso depois. Com o Shift selecionado. Opa. Certo? Então aqui já podemos trabalhar. Então para mim voltar aqui, ó, você seleciona, clica no espaço e voltei para o centro. Após fazer essa seleção, você vem nesta opção aqui de baixo, opção de máscaras. Então você vai clicar aqui nesta opção e vejam aqui que ele criou uma máscara, certo? Uma máscara que é o recorte do nosso personagem aqui, ok? Então você vai clicar na máscara, clique uma vez. Lembrando aqui, ó, você pode clicar na imagem ou clicar na máscara. Você vai clicar na máscara, que agora nós vamos refinar o nosso recorte, certo? Clicou na máscara. Vamos na opção pincel, que é esta opção aqui, ferramenta pincel. E nesta opção aqui de cores, vamos utilizar o preto, que é, no caso, para a gente apagar. E a máscara revelou. O branco, nós vamos revelar o que a máscara escondeu. Então, temos que utilizar o branco, certo? Então, você vai e altera a cor para o branco. Você vem novamente no pincel. Você vem nas opções aqui em cima. Clicando aqui nesta bola, você vem aqui em tamanho, certo? Aqui você vai alterar o tamanho do pincel. 10 pixels. Esse tamanho aqui já está ok, 10 pixels. Então, lembrando que eu estou com a cor branca selecionada. A cor branca vai revelar o que a máscara escondeu. Então, com a cor branca selecionada, eu vou clicando. Então, agora eu tenho que remover isso aqui, né? Eu tenho que remover essa parte aqui. Então, eu vou alterar a cor do pincel para o preto. O preto vai apagar.
Se você clicar com o botão direito do mouse, você vai abrir as opções do pincel. Então, você clica com o direito do mouse, o botão direito, né, de opções, e você diminui o pincel aqui para você fazer um refinamento aqui de partes pequenas. Aí, com o clique do espaço na tecla espaço, você consegue mover a imagem. Outra tecla de atalho. Se você segurar o Alt, a tecla Alt do seu teclado, clicar com o botão direito do mouse e arrastar para a esquerda ou para a direita, você vai aumentar ou diminuir o tamanho do pincel também. Essa é uma tecla de atalho bem legal. Nesta parte aqui, nós vamos ter que revelar. Então, vamos alterar para a cor branca. Certo? Então, depois de fazer o recorte aqui da minha imagem, vamos adicionar o nosso fundo personalizado. Você vai abrir lá onde você salvou o seu fundo personalizado. Você vai clicar e arrastar, certo? Caso você clicou e arrastou em cima da imagem, é só você arrastar a imagem aqui do fundo personalizado para baixo do personagem, certo? Então você arrasta para baixo do seu personagem e já ficou numa posição bem legal. Se você quiser aumentar, diminuir, pode escolher aqui. Vou deixar posicionado nesse local aqui. E o meu personagem, eu vou clicar na camada do meu personagem. Toda vez que eu quiser movimentar, eu tenho que clicar na sua camada específica. Se eu quero movimentar um personagem, eu tenho que clicar na camada onde está o personagem, certo? Então eu vou clicar aqui. Lembrando que, se você clicar na máscara, pode ser que às vezes acontece você clicar na máscara e mover aqui, ele pode dar algum problema na sua imagem. Então, certifique-se de clicar na camada aqui, que no caso ele já clica na imagem original aqui, certo? Então você clica sempre na camada e movimenta aqui. Se quiser aumentar mais um pouco, é seu critério. Então, você vai posicionar aqui neste canto. E agora vamos confirmar aqui no botão aqui de cima. Sempre que você movimentar, aumentar, diminuir o tamanho, você sempre tem que confirmar aqui. Você vai confirmar. E agora vamos adicionar o nosso texto. Lembrando que o nosso texto está aqui, então você vai clicar aqui no olho e mover a camada para cima, no caso, para ficar visível. Nós vamos escolher aqui quais textos nós vamos utilizar. Eu gostei mais desse vermelho aqui, mas nós podemos trocar a cor disso. Eu vou ensinar vocês como vocês podem trocar. Vamos abrir aqui os textos. Vamos utilizar o vermelho. Cadê? O vermelho é este aqui. Então eu vou remover de dentro da pasta, clicando e arrastando para fora da pasta. E vou utilizar o branco, que é este aqui. Tá? Esse laranja eu não vou utilizar, eu vou apagar. Então eu vou apagar junto com a pasta. Selecionei a pasta. Clico no botão delete do teclado ou clico nesta opção aqui de lixeira, que é para deletar. Apaguei, certo? Vamos alterar o texto. Vamos na opção de texto aqui na barra de botões e você vai clicar aqui em ferramenta de texto. Após isso, você vai clicar em cima do texto personalizado aqui. Agora eu vou deletar e vou digitar aqui alguma coisa. É só um exemplo. Vou adicionar aqui em cima e aqui eu vou novamente na opção de texto, clicar em ferramenta, clicar no texto e para mim mover o texto, eu vou clicar aqui, depois que eu fizer a edição do texto aqui, eu escrever o que eu quero, venho aqui nesta opção aqui de mover, você clica aqui, aí você pode mover tranquilamente aqui o seu texto. Então eu vou personalizar aqui como eu quero deixar o meu texto, thumbnail. Ó, caso você estiver clicando e não estiver selecionando, você tem que selecionar aqui em cima. Ou você clica aqui pelas camadas. Então o exemplo vai ser esse aqui. Eu vou utilizar esse exemplo aqui. Vai ser bem simples. Então eu vou adicionar agora um efeito por trás desse texto branco. O texto branco está muito claro. Não dá para entender bem aqui, né, nesse fundo claro, então eu vou ter que deixar ele um pouco escuro. Como eu vou fazer isso? Vou adicionar uma camada abaixo do personagem, né, e em cima do nosso fundo. Então,
nós vamos usar esta opção aqui de novo documento, né? Nova camada. Vamos clicar aqui em nova camada. Ele vai criar uma nova camada em branco, uma camada transparente. Nessa camada transparente, você vai clicar nela. Vamos aqui no pincel novamente. Você vai clicar no pincel. Clique com o botão direito do mouse no pincel, aumentar o tamanho, tá? Aqui em dureza, eu vou dar um exemplo para você que esta opção dureza. Estamos aqui com a dureza em 100%. Vejam aqui como fica o pincel. Agora vamos adicionar aqui a dureza para 0%. Vejam a diferença. Certo? Então, vamos deixar mais desfocado a pincelada aqui do nosso pincel. Então, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, clicando aqui na borracha, na opção de borracha. Posso aumentar, clicando com o botão direito, aumentar o tamanho da borracha e apagar isso aqui. Caso não, posso fazer o seguinte. Venho na opção de seleção e vou selecionar e clicar no botão delete do teclado. Depois clico novamente fora. Vou clicar novamente aqui na nossa camada. Vou clicar no pincel. Vou clicar com o botão direito. Vou aumentar o pincel. E a dureza vai estar em 0%. Após isso, vou alterar a cor para algo próximo de preto. Cliquei em aceitar. Só que aqui tem um porém. Se eu pincelar aqui, ó, ele vai ficar muito escuro. Certo? Eu não quero isso. Eu quero que fique bem fraco a cor. Então, após isso, você pode fazer duas opções para ter esse resultado. Eu vou amassar aqui Ctrl Z. Pressionei Ctrl Z para refazer. Vou selecionar, vou tirar o zoom da tela. E vou dar uma passada. Eu vou aumentar mais o tamanho aqui do pincel. Lembrando, com atalho, o Alt, você pressiona o Alt do seu teclado. E você arrasta para a esquerda ou para a direita para aumentar o tamanho do pincel. Ó, arrastando para a direita ele aumenta, arrastando para a esquerda ele diminui, arrastando para cima ele aumenta a dureza e arrastando para baixo ele diminui a dureza, certo? Então, dureza em 100%, aumentei o tamanho e passei aqui próximo fora assim, para fazer esse efeito aqui assim, ó. Ctrl Z, ó, quero assim mais ou menos. Mais ou menos assim. Só que o preto está muito forte. Eu vou diminuir a intensidade desse preto. A primeira opção é: você vai selecionar a camada, certo? A camada aqui onde está o efeito do pincel preto. Você vem aqui na opção aqui, ó, preenchimento aqui em cima. Esta opção aqui. Você vai diminuir a porcentagem aqui, certo? Você diminuindo aqui, ele vai ficar mais fraco lá, o preto lá, ó. Tá vendo só? 0 a 100%. Então, eu vou deixar aqui em 68%. Certo? Ok. A outra opção é, você volta, Ctrl Z, você vem aqui no pincel selecionado, você clica aqui na opção opacidade aqui de cima, e você diminui aqui para 50 a 60%. Aí você vai fazer a pincelada agora aqui, ó, já vai ficar já na cor certa. Agora, se você quiser alterar a fonte, a letra, né, o estilo da letra, você vai clicar, por exemplo, eu quero alterar aqui da palavra player. Então você vai clicar na camada aqui da palavra player, você vai clicar aqui neste T, neste pequeno T. Você vai clicar aqui, certo? Então, você vai ter que clicar 2 vezes rápido. E ele vai abrir essas opções aqui de cima, certo? Essas opções aqui. Então, com o texto selecionado, o texto tem que estar selecionado, certo? Você vai alterar a fonte. Você vai clicar aqui nesta opção aqui e procurar um estilo de fonte aqui legal. Por exemplo, essa aqui tá bem legal, gostei dessa aqui. Cliquei nela, vejam que ela ficou muito grande. Então, vou selecionar aqui para confirmar. Vou diminuir o tamanho dela. Vou subir. Cliquei aqui, ó, na camada. Subir um pouco. Vou subir um pouco aqui a outra palavra.
eu quero alterar a cor desse reprod, desse texto aqui, eu quero alterar a cor. Então, eu vou ensinar uma opção bem mais fácil. Seria como? Você vai criar uma cópia desse texto aqui, caso você queira editar depois o texto, certo? Você vai criar uma cópia, um backup. Você vai selecionar aqui a camada do texto, você vai clicar com o botão direito e você vai na opção duplicar camada, certo? Quando você duplicar a camada, veja que ele vai criar outra camada igual. Essa aqui você pode deixar guardado. Você faz o seguinte, você clica, segura e arrasta para baixo de tudo. Deixa ela aqui de baixo, pode tirar a visualização, certo? Após isso, nós temos apenas um aqui. Com esta camada do texto selecionada, você vai clicar novamente em cima, achar a opção aqui rasterizar. Depois você vai clicar em rasterizar estilo da camada. Ó, que ele vai criar esta camada inteira do texto. Só que aqui ele não vai ser mais um texto, ele vai ser uma camada rasterizada. Você não consegue mais editar esse texto. Para você editar esse texto, você vai ter que vir encontrar o arquivo que deixou guardado e fazer a edição do texto aqui novamente, certo? Depois você vai fazer o mesmo procedimento para rasterizar a camada e deixar ela desse tipo aqui. A gente está rasterizando que é para justamente a gente alterar cor de uma forma bem mais fácil. Então, após rasterizar, você vai clicar na camada. Nós vamos aqui na barra de menu, certo? Essa aqui é a barra de menu. Vamos aqui em imagem. Depois, vamos na opção ajustes. E vamos encontrar aqui a opção matriz e saturação. Ou você clica no seu teclado Ctrl U. A tecla Ctrl mais a tecla U. E você vai abrir estas opções aqui. Então, para a gente alterar a cor desse texto aqui, nós vamos arrastar aqui a opção matiz, certo? Então, você vai arrastar para a direita ou arrastar para a esquerda a opção matiz. Então, se eu arrastar, eu vou conseguir alterar a cor. Que cor eu quero? Eu quero uma cor verde. Faça sentido aqui com a minha imagem, né? Então, eu vou deixar um verde... esse tom de verde aqui, quase um amarelo. Clicar em aceitar. Só que agora eu vou adicionar um bônus para vocês. Vamos criar um efeito de brilho. Como podemos criar esse efeito de brilho? Nós vamos selecionar todas as camadas. Então você vai pressionar a tecla Shift do seu teclado e você vai clicar na primeira camada aqui de cima. Com o Shift pressionado, você vai clicar na última camada aqui de baixo. Então ele vai fazer a seleção de todas as camadas. Então ele vai juntar todas essas camadas em uma seleção só. Após selecionar todas as camadas, você vai clicar com o botão direito do mouse em qualquer camada. Então você vai clicar em duplicar camada. Após isso, não clique mais em nada. Vejam que duplicou todas essas camadas, certo? Ó, são repetições das camadas de baixo, ele duplicou. Então, com essas camadas selecionadas aqui, você vai clicar novamente com o botão direito e você vai na opção aqui, ó. Você vai mesclar camadas. Aqui, ó. Mesclar camadas. Você vai clicar em mesclar camadas. Após isso, com a camada selecionada que você mesclou, ele juntou todas as camadas. Você vai clicar na camada. Você vai na opção filtro, aqui na barra de menu. E vai na opção borrão, desfoque. Borrão ou desfoque. Então você vai clicar aqui na opção borrão ou desfoque. E você vai procurar a opção aqui, desfoque gaussiano. Gaussian Blur. Desfoque gaussiano. Cliquei. Você vai deixar algo bem desfocado. Quase aí para você identificar as cores ainda da imagem. Você vai clicar em aceitar. Após isso, com esta mesma camada selecionada, você vem aqui nesta opção aqui de cima, de mesclagem, né? Mesclagem aqui em cima.
Você vai clicar e vamos usar a opção tela ou a opção clarear, mas a opção tela fica bem melhor. Tem a opção subexposição de cor também, mas eu acho que tela fica melhor. Você pode ir testando as opções aqui. Então, após isso, você vai clicar novamente na camada. Agora nós vamos aqui na máscara, vamos criar uma máscara. É esse botão aqui. Clica na camada, clica na máscara. Ó, vejam que a máscara ficou branca, certo? No caso, nós queremos apagar esse efeito. Então, para a máscara ficar preta, ou você vem aqui na opção pintura, no caso esta aqui, tem a opção gradiente, tem a opção lata de tinta. Vamos com a opção lata de tinta. Essa é uma opção, eu vou ensinar outra forma para você. Selecione a cor preta, que no caso que é para apagar, ele vai apagar e você clica. Ó, vejam que a camada ficou totalmente preta, então ela apagou. Um outro jeito é, você clica na camada e vai no seu teclado e clica as teclas de atalho Ctrl I. Ele vai inverter a cor da máscara, então vai deixar preta. Beleza, então para a gente criar o nosso brilho, você vai clicar na camada, depois você vai clicar no pincel, ferramenta pincel, você vai configurar o tamanho do pincel, mais ou menos o tamanho da cabeça do personagem. A dureza você vai deixar em 0. Ó, certifique-se e a camada está selecionada. E agora você vai pintar. Ó, vê, a opacidade está baixa. Você pode aumentar a opacidade aqui do pincel. Tá? Aí, agora, como a camada está na cor preta, nós temos que pintar da cor branca, que é para revelar o efeito. Então, vamos na opção branco. E agora sim, vamos adicionar aqui, ó. Então, clique, ele vai criar um brilho, um efeito de brilho. Ó, aqui não ficou muito legal. Aqui no braço ficou legal. Aqui ficou legal. Ó, pode ser um pouco em cima. Você pode diminuir o tamanho do pincel. Ficou legal, gostei. Você vai testando aqui, ó, lugares que façam sentido ter esse brilho. Praticamente já terminamos a configuração, os efeitos na nossa capa. Então, como a gente vai fazer agora, vamos salvar este arquivo. Então, para a gente salvar, nós vamos aqui na barra de menu, vamos clicar em arquivo e vamos na opção aqui, ó, exportar como. Você vai escolher a opção JPG, que é .jpeg, que a gente chama JPEG. Ele vai abrir essa janela aqui, largura 1280, altura 720. Qualidade, você deixa em 70 e você vem aqui na opção salvar. Ele vai abrir aqui a tela do seu computador, né, a pasta do seu computador, e você vai salvar. Salvou, ele já vai aparecer aqui na sua pasta e o thumbnail está pronto.